Atualmente, o exército russo está em colapso total. Um impressionante número de 20.538 soldados russos desertaram, mostrando o quão pouco os soldados de Putin realmente se importam com sua causa. A situação atual da Rússia é sem precedentes e extremamente difícil, deixando Putin furioso. O Ministério da Defesa do Reino Unido, Ministério da Defesa, divulgou uma atualização de inteligência em junho com a notícia 30, detalhando quantos soldados russos foram pegos desertando seus postos. O Ministério da Defesa compartilhou dados do veículo de notícias russo Mediazona. 20.538 soldados se encontraram diante de um tribunal russo, acusados de deserção, recusa de ordens ou ausência sem permissão ou ausente sem permissão, desde que a invasão de Putin começou em fevereiro 2022. Este último é o maior dos 3 delitos. O Ministério da Defesa diz que os tribunais da Rússia ouviram 18.159 casos de soldados desertores, representando 88,4% do total. A maioria desses soldados é condenada de acordo com a seção 337 do Código Penal da Rússia. Desertar agora acarreta pena de prisão de 10 anos. Dos julgados, 17.721 foram processados, o que equivale a 86,2% daqueles que enfrentam acusações. Isso é enorme. A narrativa oficial da Rússia afirma que o Kremlin valoriza o serviço militar daqueles que lutam na Ucrânia. Putin usa o pagamento para demonstrar essa valorização. A BBC Monitoring diz que a Rússia depende muito dos incentivos financeiros que oferece aos novos soldados, com pagamentos antecipados feitos aos soldados contratados. Os salários dos soldados russos aumentaram 450% desde o início da invasão da Ucrânia, chegando a 600% acima da média anual do país. Todo esse dinheiro é uma cortina de fumaça, um sinal do desespero russo. A realidade é que Putin tem que pagar tanto porque as pessoas não lutariam por ele. Caso contrário, a Rússia não valoriza o serviço que seus soldados prestam. Nunca valorizou. Se valorizasse, Putin não estaria em uma situação onde seu exército já sofreu mais de 1 milhão de baixas na guerra até agora. A brutalidade impera no exército russo, onde recrutas atraídos pela promessa de riqueza são usados como escudos humanos. Em massivos ataques humanos contra a Ucrânia, as táticas vão pela janela. Uma vez que você está no exército russo, você deve se sacrificar pela causa de Putin, quer você queira ou não. Mais de 20 mil soldados disseram não, e a Rússia está punindo-os por isso. Nós mencionamos isso. A Rússia aprovou leis que permitem penas de prisão de até 10 anos para aqueles considerados culpados de deserção do exército russo. Essas leis não são ameaças vazias. Putin as aplica, impondo a pena máxima sempre que possível. Por exemplo, em novembro de 2024, a Medusa relatou que um soldado de 37 anos, chamado Yevgeny Sandulsky, foi condenado à pena máxima de 10 anos por acusações de deserção. Foi a punição mais severa conhecida imposta a um soldado até o momento, superando a sentença de 9 anos dada a Vladislav Yarulin, um recruta que Rússia considerou soldado culpado por deserção e agressão a outro membro do exército. Sandulsky foi originalmente acusado de 4 contagens de ausência não autorizada de sua unidade durante 18 meses, segundo Medusa. Porém, os aliados de Putin, insatisfeitos, aumentaram a acusação para deserção completa, que tem uma penalidade máxima ainda mais severa do que se ausentar sem permissão. 15 anos Sandulsky não pegou os 15 anos completos. Mas sua sentença de 10 anos mostra o quão brutais podem ser as consequências para alguém que escolhe não lutar na terrível guerra de Putin. Pior para Putin é que muitos de seus soldados agora aceitam de bom grado as consequências de desertar ou se ausentar sem licença. De acordo com o World Crunch, cerca de 49 mil soldados desertaram do exército russo desde o início da guerra de Putin, conforme reportado em 25 de junho. Somando os 20 mil que se ausentaram sem licença, chega-se a quase 70 mil tropas que decidiram parar de lutar. Por uma causa na qual claramente não creem. A publicação narra a história de um homem sob o pseudônimo de Vladimir. Vladimir foi considerado culpado de deserção após ser acusado do crime. O advogado do soldado se inclinou para ele e disse: "Melhor isso do que estar morto na Ucrânia." A esposa de Vladimir, conhecida como Helena, afirmou que preferiria ver seu marido na prisão do que no fronte de batalha. Um peso havia sido tirado. Nosso filho mais novo, de apenas 1 ano, agora vai crescer conhecendo o pai.
mesmo ele estando na prisão. Um dia, as portas se abrirão e ele sairá em liberdade, afirmou ela. Vladimir estava pronto para desertar por um motivo simples. Ele acreditava que a única outra saída da guerra na Ucrânia era em um saco de cadáveres. Vladimir foi mobilizado e serviu por 2 anos, até receber um ferimento na perna que o forçou a retornar para casa em licença médica. Então ele decidiu: era melhor a prisão do que voltar para a Ucrânia. Vladimir nunca retornou voluntariamente ao exército russo, mas quase foi forçado. Ele foi detido na rua antes que sua perna sarasse completamente e colocado em um trem lotado de soldados contratados rumo a São Petersburgo. Diz o World Crunch. Ele estava voltando para a linha de frente. Vladimir desistiu. Ao chegar em São Petersburgo, fugiu e se escondeu na casa de um amigo, aguardando seu advogado abrir um caso para ele. Desertar é melhor. Melhor prisão do que voltar para a linha de frente. Para Vladimir, 2 anos de luta e a perspectiva de voltar para casa em um saco de cadáveres. O nascimento do novo filho foi o suficiente para ele tomar sua decisão. Para outros desertores, o Ministério da Defesa aponta várias razões possíveis para suas decisões. Uma das razões é a brutal disciplina enfrentada pelos soldados ao se juntarem ao exército russo. Esse é um problema que Putin tem tentado resolver, ou pelo menos agido como se estivesse, por muitos anos. Em fevereiro de 2020, o Moscow Times relatou que as tentativas de Putin, que já duravam uma década, de reformar o exército russo haviam sido infrutíferas no que diz respeito à disciplina. A história de Artyom Pokotin, um soldado que foi submetido a intensos trotes ao se juntar ao exército russo, foi contada. Uma vez enviou uma mensagem para sua mãe dizendo para não acreditar no que lhe disserem. Eles estão me intimidando aqui, me esgotando psicologicamente e extorquindo dinheiro. Não vejo como posso continuar. Estou exausto. É uma pena que tenha terminado desta forma. Se isso parece uma nota de suicídio, você está certo. Segundo o Moscow Times, o trote de Pokotin envolveu gravar com uma navalha uma palavra para genitais masculinos em sua testa, pelo crime de fumar um cigarro nos banheiros de seu quartel. Essa foi a gota d'água para Pokotin. Em abril de 2018, ele usou seu Avtomat Kalashnikov 74 para se matar durante uma sessão de treinamento. A situação de Pokotin está longe de ser única. O Moscow Times relata casos de soldados submetidos a bullying intenso e ameaças de estupro durante o treinamento. Agressões e humilhações eram comuns em 2020, mostrando que as reformas de Putin falharam, e ele não parecia se importar. Avançando para dezembro de 2023, mais de 1 ano e meio após a invasão da Ucrânia, e a situação não estava muito melhor. Naquele mês, a Foreign Policy relatou que a brutalidade do exército russo persistia. Com intensos rituais de iniciação durante o treinamento de um recruta, isso deu um nome à disciplina brutal que um recruta enfrenta no exército russo, Dedovshchina. É uma filosofia originada na era soviética e enraizada na atual cultura militar russa. A política externa considera isso parte formativa da identidade militar russa. O treinamento brutal visa incutir nos soldados do país o nível de violência desejado. Eles precisarão infligir dor nos outros quando estiverem lutando. É uma dessensibilização em larga escala. Pokotin, levado ao limite pelo abuso incessante, apontou seu rifle para si mesmo em um ato desesperado. Mais de 20.000 soldados russos lidam com isso desertando, e a morte de um recruta na linha de frente não encerra seu sofrimento. Em maio, o Express noticiou que soldados russos que se recusaram a ir para as linhas de frente estão sendo forçados a lutar uns contra os outros em combates de gladiadores. Até a morte, o vencedor recebe a promessa de liberação do contrato. Relata-se que evidências dessa prática vêm de Donbas, onde um soldado teria estrangulado outro. Um ex-aliado, até a morte, buscando desesperadamente se libertar do serviço militar. Eis um padrão. Um exército russo construído sobre disciplina brutal, feito para quebrar seus soldados e transformá-los em cascas humanas, está pronto para infligir tortura bárbara em seus inimigos, porque eles próprios enfrentaram essa mesma barbárie. Putin pode falar sobre reformas superficialmente e dizer a seus soldados que valoriza suas vidas. Porém, a verdade é que ele e seus cúmplices não estão agindo para impedir esses rituais antiquados e de trote. Ao se alistar no exército russo, a primeira ameaça vem dos próprios colegas, segundo o Ministério da Defesa. Isso costuma ser o bastante para que as tropas desertem.
A brutalidade não é o único motivo pelo qual os soldados desertam, assim como a perspectiva de voltar para casa em um saco de cadáveres. Não é o único motivo. O Ministério da Defesa aponta o mau tratamento médico como um dos principais motivos para as tropas russas abandonarem seus postos em massa. A história de Vladimir indica isso. Mesmo com uma ferida na perna não totalmente curada, a Rússia tentou enviá-lo de volta para lutar, apesar de ter sido colocado em licença médica. A história dele não é incomum. Em novembro, o Ministério da Defesa do Reino Unido publicou um relatório destacando a falta de cuidado prestado aos feridos da Rússia. Citou a agência Astra para destacar um incidente em Novosibirsk, na Rússia Central. Soldados do 41º Exército de Armas Combinadas da Rússia promoveram um motim após reclamarem de maus tratos e tentativas de reenviá-los para as linhas de frente. Antes de se curarem completamente, revoltosos quebraram janelas, danificaram alojamentos e 10 fugiram do complexo em vez de voltarem para a linha de frente. Em 27 de junho, o Centro de Análise de Política Europeia, postou um artigo examinando as baixas militares russas, abordando a marca de 1 milhão de lutar ou morrer. Manchete destaca opções sombrias para os feridos russos, explicando que a Rússia alcançou um marco sangrento, em parte devido ao péssimo tratamento médico oferecido aos soldados. Nem todos os feridos são atendidos. A qualidade do atendimento nos hospitais é baixa, e o foco é retornar os soldados para a frente, recuperados ou não, segundo a Centro de Análise de Política Europeia. Também citou um médico russo entrevistado pelo canal Transformer no Telegram, que disse que os soldados russos não são treinados em primeiros socorros básicos. Muitas das tropas do país morrem em campo por falta de alguém por perto para administrar qualquer tipo de tratamento, diz o médico. Os militares feridos da Rússia carecem de camas, medicamentos, médicos e até mesmo lençóis suficientes para sua recuperação. Imagine o impacto disso tudo na mente de um soldado ferido na Ucrânia. De um lado, são bombardeados com mensagens dos aliados de Putin sobre o quanto o exército se importa com eles, e o salário parece confirmar isso. Porém, quando um soldado é ferido, muitas vezes é abandonado à própria sorte no campo de batalha ou enviado para instalações médicas sem recursos adequados para tratar seus ferimentos. Não é surpresa que mais de 20 mil soldados tenham desertado. As opções dadas aos militares russos são lutar ou morrer. Muitos optam por uma terceira opção de abandonar seus deveres, apesar das penas de prisão que os aguardam. Mencionamos que os soldados da Rússia não estão sendo treinados em primeiros socorros básicos. O Ministério da Defesa diz que a falta de treinamento em geral é mais um motivo pelo qual tantas tropas do país escolhem desertar. Um soldado contratado pode chegar à linha de frente em 14 dias após assinar um contrato e receber apenas 5 dias de treinamento militar relevante, diz o Ministério da Defesa. A maioria dos soldados da Rússia não está preparada para o que os espera na Ucrânia. Isso parece ser intencional. Enquanto Putin tenta desesperadamente colocar mais corpos no campo de batalha, notícias sobre os problemas de treinamento da Rússia não surpreendem. Em setembro de 2024, o Business Insider relatou comentários de Jorge Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra, que disse ao veículo: "Estou surpreso com a péssima qualidade dos soldados russos individuais", disse ele ao veículo. Ele afirma que cada novo lote de recrutas parece estar progressivamente pior do que os anteriores. "Está ficando difícil para mim ver quais outros atalhos eles poderiam tomar, além de talvez apenas mobilizar pessoas inaptas para o serviço. O padrão para entrada no exército russo está extremamente baixo atualmente", conclui Barros. Essa falta de treinamento é responsável pelo enorme número de baixas russas na Ucrânia. A atual ofensiva de verão da Rússia exemplifica a falta de treinamento das tropas, segundo o Washington Post. Afirma que o exército russo agora é incapaz de realizar operações complexas devido a problemas como treinamento deficiente, corrupção, escassez de equipamentos, falhas logísticas e falta de inteligência militar. Um analista militar independente, Ian Matviv, afirma que as táticas de assalto em massa são a única estratégia que o exército russo consegue empregar atualmente. É muito desumano, pois pessoas mortas estão sendo trocadas por território. No exército russo atual, há muitos soldados, mas sem treinamento adequado. Imagine-se no lugar de um soldado russo. Desde o momento em que se entra no exército, é submetido a um trote brutal, que continua no campo de batalha. Seu salário é bom, mas os 5 dias de treinamento que recebeu mal são suficientes para aprender a atirar com seu rifle.
É impensável participar de grandes ataques humanos contra posições ucranianas bem defendidas. Logo, você aceita que sua única saída da situação é se ferir ou voltar para casa em um saco de cadáveres, a lesão acontece. Mesmo assim, você é maltratado. Ao chegar a um hospital, sua unidade médica carece do necessário para tratá-lo adequadamente. E para piorar a situação, o exército volta a chamar, muito antes de você ter se recuperado, mostrando que Putin não se importa com nada além de colocar mais corpos no campo de batalha. Como você reagiria a essas condições? Mais de 20.000 soldados russos reagiram desertando, com milhares abandonando seus postos para sempre. Mas Putin é nada se não for indulgente com seus soldados desertores. Aqueles com segundas intenções sobre serem enviados para uma prisão russa brutal têm uma oportunidade. Eles podem comutar suas sentenças retornando às linhas de frente em uma unidade Storm Z. Essas unidades militares, estabelecidas em abril de 2023, são compostas por condenados. Um soldado desertor não deveria considerar essa opção. Em outubro de 2023, a Reuters relatou sobre o destino de muitos soldados nas unidades Storm Z. Um soldado anônimo que desobedeceu ordens ao prestar socorro médico às tropas em uma dessas unidades afirmou que para os Storm Fighters eles são apenas carne. Ele relata que seu comandante ordenou a recusa de tratamento aos soldados de uma das unidades, demonstrando que são considerados de menor valor que as tropas regulares russas. Até na prisão, um soldado desertor não escapa do impulso de Putin para recrutar para o exército. Se forem tolos de aceitar, enfrentarão um tratamento ainda pior do que antes de irem. Desertor. O grande número de tropas desertoras da Rússia indica que o moral no exército russo é terrível e a ofensiva de verão de Putin está condenada ao fracasso. O moral dos soldados russos está baixo, pois muitos não acreditam na causa pela qual estão lutando. Segundo o National Interest, que escreveu em dezembro de 2024, os ucranianos lutam para defender seu país de uma ameaça existencial, enquanto a base russa luta por algo com o qual não se identificam. Quando a situação se complica, como acontece devido à estratégia russa de desgaste, surgem problemas de moral e disciplina que estouram por toda parte. Dessa forma, soldados se revoltam em instalações médicas e tropas vão para o muro. Sobre a ofensiva de verão de Putin, já abordamos o problema do treinamento deficiente que está causando dificuldades. A ofensiva está parando. Em 29 de junho, o The Telegraph publicou uma matéria mostrando a gravidade da situação. Ele observa que a Rússia avança atualmente em Sumy, Kharkiv e Donetsk. Segundo a publicação, a Rússia bateu seu recorde de ataques terrestres lançados em um único mês em junho. Contudo, esses ataques não resultaram em avanços significativos. Em Sumy, as forças russas estão totalmente paralisadas. Apesar dos progressos em algumas áreas, eles ocorrem em territórios irrelevantes, não nos principais alvos. O grande número de desertores russos é uma das razões pelas quais a ofensiva de Putin está falhando. As decisões dos soldados são explicadas por treinamento ruim, cuidado inadequado e intimidação nas linhas de frente. Tudo se resume a um fato: o exército russo está longe de ser a potência que Putin afirma, e só vai ficar mais fraco à medida que mais soldados da Rússia abandonam sua causa. Mas Putin não precisa se preocupar apenas com seus próprios soldados. A Ucrânia está atingindo a Rússia com força, graças à genialidade de seu serviço secreto ou serviço de segurança da Ucrânia. A Ucrânia realizou algo inacreditável e nada mais está seguro na Rússia. Descubra mais no nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre os problemas enfrentados pelo exército russo na guerra contra a Ucrânia. Obrigado por assistir!